Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Olha só, nessa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho para você sobre medidas, né? Uma importante área da matemática aí, bastante utilizada no nosso dia a dia, tá legal? E vamos fazer essa explicação, esse trabalho junto com você, explorando o material desse autor aqui, tá legal? Então, vamos falar de medidas. É importante a gente frisar o seguinte, olha, tudo aquilo que você pode medir, nós chamamos de grandeza, tá legal? Deixar informada para você aqui, ó, tá vendo, ó? Nós vamos falar de medidas e tudo que nós podemos medir, nós chamamos de grandezas. Então, grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. Essa é uma informação importante, então eu vou colocar para você aqui, tá legal? Ó, vamos colocar aqui essa informação, ó, aqui, ó, vamos falar sobre medidas. E falando em medidas, nós falamos em grandezas, legal? Então, o que são grandezas? Olha, grandezas, né? Grandezas são tudo, né, são todas, ó, são todas as coisas, né, bem simples, ó, que podem ser medidas, legal? Que podem ser medidas. Então, tudo que você puder medir, você pode chamar de grandeza, tudo bem? Então, é a primeira informação importante aqui desse material. Aí o autor mostra aqui, ó, esse rapaz, né, esse homem, observando aqui a água dentro do copo. Aqui do lado, né, está sendo desenhado aqui algumas áreas, tá vendo, ó, né, como se fosse alguns bloquinhos com áreas. Aqui aparece a temperatura de 36 graus. Aqui olhando o relógio. Então, tudo isso daqui pode ser medido. Você pode medir o volume de água, você pode medir a área desses bloquinhos aqui, você pode medir a temperatura, né? Você pode verificar e medir, calcular a hora, tudo bem? Então, assim, posto essas imagens aqui, o autor questiona, ó, os números que mais aparecem em nosso cotidiano referem-se à contagem ou à medida? E agora, o que você acha? Pense um pouquinho aí. Você sai contando o tempo inteiro? 1, 2, 3, 4? Não, né? Normalmente você vê a hora, você pesa alguma coisa, né? Então, assim, na minha opinião, ó, os números que mais aparecem no nosso cotidiano referem-se à contagem ou medida. Na minha opinião, são as medidas, legal? Aqui tem um exemplo clássico, ó, área, volume, não é? Temperatura, hora, tá legal? Né? Hora, na verdade, é o tempo, né? O tempo. Então, assim, na minha visão, né, é a medida. Então, quando ele pergunta aqui, ó, aí vamos pegar aqui a ferramenta, ó. Quando ele pergunta aqui, ó, os números que mais aparecem no nosso cotidiano referem-se a contagem ou medidas? Olha lá, os números que mais aparecem aqui são de medidas. Então, a resposta são medidas. Legal? Então, o que mais aparece é medida e não contagem, ó. Tá aí. Aqui, no segundo, ele questiona aqui. Quais situações de medição estão apresentadas nessas imagens? E agora? Vamos ver as imagens que tem aqui. Ó, aqui é capacidade que cabe no copo. Vamos respondendo lá. Opa, subiu. Vamos respondendo aqui, ó. Então, assim, quais situações de medição estão apresentadas nessa imagem? Então, o volume do copo, né? Que é a capacidade. Então, pode ser volume ou capacidade. Vamos pôr como capacidade, então, assim, ó. Resposta. Né, ó. No caso do copo, nós vamos medir a capacidade, quanto tem ali de líquido naquele copo. Essa foi a primeira imagem que nós vimos aqui. Aqui, ó, nós estamos medindo, fazendo um desenho, calculando a área, né? Então, calculando uma superfície, ó. Então, capacidade, depois área, né? Nessa outra ilustração aqui, nessa outra imagem. Aqui, estamos calculando a temperatura, bom, medindo, na verdade, não calculando, né? A temperatura, perdão, aqui com o relógio, estamos calculando o tempo, aí, ó, né? Então, são as situações de medição. Aqui, nós estamos calculando a altura do garoto, ó, a altura nós chamamos de comprimento, né? Ó. Então estamos calculando aqui o comprimento, ó,
o comprimento, no caso do garoto aqui, e aqui é balança. Na balança nós vamos pesar. Quando você vai pesar, nós dizemos que é a massa, né? Então nós vamos fazer a medição da massa, tá legal? E massa. Tá aí, ó. Essas são as situações de medição que aparecem aqui nas imagens, você viu? Bem tranquilo, né? E você começa então a absorver aí alguns conceitos, ó. Bom, na primeira página o autor colocou esse material. Vamos ver na sequência o que é que ele coloca pra gente, ó. Vamos ver, ó. Na sequência ele coloca aqui, ó, as medições no cotidiano. Vamos ver um pouquinho para ver o que é que ele fala sobre isso daqui, ó. Desde o início de sua escolarização, você vem tendo contato com o vocabulário relacionado a medidas. Olha lá, ó. Comprido, curto, grosso, fino, pesado, leve, etc, né? Então, ele diz que você já teve contato aí, ok? Aí tem, sabe, mais algumas curiosidades, ó. Ele fala aqui de alguns animais, tá vendo? Ó, os animais estranhos e curiosos do mundo. Então, uns animais diferentes, ó, que você poderá ver com calma depois aí, né? E fazer uma leitura tranquila aí, ó. Ok? Bom, vamos ver na sequência o que aparece, ó. Aqui nós já vimos, né? Até a tartaruga ali. Bom, e aí mais alguns animais que aparecem aqui e fala-se um pouco sobre eles aqui, ó. Principalmente em relação a peso, tá vendo, ó? A comprimento dele, que é a altura. Legal? Então, feito algumas medições aí com esses animais. E aí, aparece aqui então, ó, uma observação pra gente aqui, ó. Escreva agora no quadro abaixo as medidas que você sublinhou no texto. E indique suas respectivas grandezas e unidades. Então, assim, ele pede pra gente grifar no texto, né? Vamos ver onde é que está isso daqui, ó. As medidas no cotidiano, deve ter alguma orientação pra gente aqui então, ó. Vamos ver, ó. Cadê, ó? Vamos ver que ele pula de página aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai falar então, ó. Falando sobre as medidas do cotidiano, o autor propõe aqui, ó. Iniciaremos pela leitura de um texto. Durante a leitura, sublinhe as unidades de medida que nele aparecem. Então, a ideia é nós irmos lendo o texto aqui, né? E sublinharmos aí algumas unidades de medida. Então vamos lá, ó. Vamos ler rapidamente, legal, ó. Você pode acompanhar a leitura aí, ó. Você sabia que há uma lista de animais estranhos, dos quais provavelmente você nunca ouviu falar? Há uma impressionante variedade de animais estranhos na Terra, desconhecidos de muita gente. Animais com hábitos curiosos. Você sabia que há animais que não bebem uma gota de água sequer durante toda a sua vida? Sabia que tem animais que vivem mais que os seres humanos? Vamos conhecer algum desses bichos estranhos e curiosos. E aí segue o autor, ó. Aí vem, ó. Nossa passagem pela planeta Terra é curta, se comparada com o tempo de vida de outros animais. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 72 anos. Ó, aqui o autor sugeriu, ó, que nós, ó, sublinhássemos, tá vendo? Durante a leitura, sublinhe as unidades de medida. Então, tudo que estiver medindo, nós vamos sublinhar, tá legal? Então, já começou aqui, ó. O brasileiro, ó, a expectativa de vida do brasileiro é de 72 anos, tá? Então, vamos começar sublinhando aqui, ó. Vamos pegar esse daqui que é melhor, ó. Ó, é de 72 anos. Então, está medindo o tempo para homens e 79, ó, para mulheres. Você viu? 79 aí para mulheres, né? Você seguindo o texto, ó. Já o molusco, né? Dá o nome do molusco aqui, ó, do oceano. Ele tinha 507 anos. Olha só. Enquanto o homem está aqui, ó, vive 72 anos em média, e a mulher 79, esse molusco aqui, ó, ele vive 507 anos. Muito mais, né? Do que o homem e a mulher. Quando foi coletado em 2006. 2006 também, ó, ano, ó. Ano está medindo o tempo. Legal? Então vamos lá. Vamos ver tudo que tiver de número aqui e vamos marcando, vamos negritando. Tá? E se você quiser depois, você faz a leitura com mais calma, ok? Vamos lá. Aqui não tem, ó. A tartaruga gigante de Galápagos vive cerca de 175 anos, ó. Medindo o tempo aqui, ó. Ela pode chegar a 400 quilogramas e a quase 2 metros de comprimento. Você viu?
quanta medida aparece no nosso dia a dia, olha lá, ó. Calcula-se que quando foi descoberta a espécie contava com 250 mil indivíduos. Aqui, ó, né? Quantidade, ó. Mas aqui, tá vendo? Aqui não precisa colocar, porque esse daqui é quantidade. Eu não estou medindo nada, né? Eu estou quantificando, tá legal? Então, esse daqui eu não preciso colocar, ó, porque não é medida, é quantidade, tá certo? Vamos seguir, então, o nosso caminho aqui, ó. 250 mil indivíduos, mas hoje há cerca de 3 mil exemplares. Olha lá, de novo, esse 3 mil aqui é uma quantidade, não é uma medida. Bom, aí ele segue aqui, ó. O pichiciego menor, um dos mamíferos mais raros do mundo, é o menor tatu já visto, e um dos únicos, né? Já visto, é um dos únicos mamíferos subterrâneos da América, ó. Mede pouco mais, ó, de 10 centímetros, tá aqui, ó. Ele mede pouco mais, ó, de 10 centímetros, tá aqui, ó. 10 centímetros também é uma medida, né, do tamanho dele. E passa a maior parte de sua vida escavando embaixo da terra. Legal. Aí o autor segue aqui, né, colocando alguns bichinhos aqui para você conhecer, tá legal? Depois, na sequência, ó, ele continua com o texto ainda, né? Então vamos marcar o que estiver aparecendo aí de medida, ó. Evepodos, ó, nome bem bagunçado aqui, né? O cervo de topete é um mamífero encontrado em florestas da região central da China, né? Quando adulto, chega a 23 quilogramas, ó, medindo a massa dele, né? E aí segue aqui o autor vem falando sobre alguns bichinhos, né? E aqui tem mais um número, ó. Chega a consumir, ó, 1 quilograma de alimento diariamente. E ele segue o texto, tá aqui, tá vendo, ó? Quando adulto, pesa 2,3 quilogramas e mede 40 centímetros, viu? Tudo que for medida, você vai marcando aí, ó. Depois ele diz aqui embaixo, ó. Um elefante come 125 quilos de capim, ó. 125 quilos de capim e folhagem. E bebe 200 litros, ó, que é a capacidade, ó. 200 litros de água por dia. Sua tromba suga 10 litros de água, tá aqui, ó. 10 litros de água, tá vendo? 10 litros de água de uma só vez. A gestação dos elefantes é a mais longa entre os mamíferos. São 22 meses, tá aqui, ó, medindo o tempo, né, ó, 22 meses. Estudo realizado em 2013, ó lá, ano é tempo, não é? Que cobriu cerca de 260 mil quilômetros quadrados, ó, 260 mil quilômetros quadrados é uma área, legal? Ó, 1000 quilômetros quadrados, revelou que cerca de metade dos elefantes sobrevivem na natureza, né? Sobreviventes na natureza estão no Gabão, e os menores, em menos de 1/5, na República Democrática do Congo. Legal. Então, o autor colocou aqui um texto, pediu para nós negritarmos, né? Marcarmos o que aparecesse de medida, e agora ele diz, ó, agora escreva no quadro abaixo as medidas que você sublinhou no texto e indique suas respectivas grandezas. Aqui começa a aparecer as grandezas, tá legal? E ó, quais são as grandezas que nós vamos trabalhar aqui nesse texto? Ó, aqui nós vamos achar as medidas de tempo. Eu posso medir o tempo? Posso. Então o tempo é uma grandeza, tá legal? Aqui ó, nós vamos medir o comprimento. Só pôr um T maiúsculo, vai ficar mais bonitinho, ó. Aqui nós vamos achar também medidas, ó, medidas de comprimento, tá legal? Ó, de comprimento. Então, se você pode medir o comprimento, o tamanho de algum objeto, de algum ser, né, de alguma coisa, se você pode medir, é uma grandeza, ok? Vão aparecer também aqui medidas de massa, né, que é o peso de alguns objetos aí ou animais, ó. Então, nós vamos medir a massa. Se você pode medir a massa, então a massa é uma grandeza também. Quando você fala em líquido, ó, né, nós chamamos de capacidade. Então a capacidade também é uma grandeza. E vamos encontrar aqui algumas medidas de capacidade. E
temos também a medida da superfície, não é? Que dá pra gente medir áreas, olha lá, ó. Superfícies, tá legal? Então, tá aí. Essas são as medidas que nós vamos ter aqui, ó, de superfície. Agora vamos ver o que temos lá, ó, de tempo. Tudo que for tempo, vamos colocar aqui, tá legal? Vamos voltar no texto. E nós temos aqui, ó, 72 anos, vamos colocar 72 anos, 79 anos, não é? 507 anos, tá aqui, ó. Depois tem mais tempo aqui. O que mais que tem aqui, ó? Tem sim, tem aqui, ó. Cadê, ó? Ó, 2006 é ano, né? Aparece também, ó, cadê? Tem mais medida de tempo. Aqui, ó, 175 anos, né? Aqui, ó, 175 anos, ó. Ela vive cerca de 175 anos, né? Mas aqui, tá vendo, ó? Ela vive cerca de... Eu estou contando os anos, não é verdade? Então, se eu estou contando os anos, eu não vou colocar isso daqui, porque é uma quantidade de anos, ok? Então, eu não preciso colocar a quantidade de anos. Bom, enfim, ó, pelo que eu vi aqui, ó, de tempo, é isso que nós temos, ok? Ainda aparece aqui, ó, nós não marcamos, aqui, 22 meses, é verdade, ó. Então, tudo que for tempo, nós vamos colocar aqui, tá legal? Então, vamos colocar aqui, ó, a medida de tempo que nós encontramos lá. Tempo é uma grandeza, e lá nós achamos o quê? Nós achamos 72 anos, você lembra que eu mostrei para você? Achamos 72 anos, achamos lá, ó, 79 anos, né? É o tempo que eu estou medindo, o tempo que ele vive, não contando quantos anos ele tem, né? Ó, 79 anos. Vimos também o molusco lá, que vive 507 anos. Nós vamos medir quanto tempo ele vive aí, ok? Vimos também lá que apareceu 175 anos. Procura lá que você vai achar. Vimos ainda que apareceu 22 meses. É verdade. Lembra que eu mostrei lá por último, ó? Apareceu essa medida, 22 meses, né? E também apareceu anos, ó. 22 meses e apareceram anos, ó. E apareceram anos, que era 2006, não era verdade? Apareceu o ano de 2006, é o tempo que está passando, medindo o tempo, não é? E mediu também, apareceu 2013, é verdade, apareceu mesmo, 2013, olha lá, ó. Só arrumar aqui, ó, 2013, você viu? Essas medidas aqui aparecem lá no texto, e todas elas se referem à medida de tempo, que legal, né? Ó, agora de comprimento, o que nós temos lá de comprimento? Vamos ver? Começou aqui, ó, nós marcamos, vamos marcar comprimento agora, ó, aqui, ó, 2 metros, tá vendo, ó, 10 centímetros, então apareceu 10 centímetros, 2 metros, o que mais tem aqui de comprimento? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa, aqui, ó, 40 centímetros, legal, então tem esses 3 aqui, né? Então vamos lá ver, ó, para colocar lá comprimento, medidas de comprimento que nós encontramos no texto. Você me ajuda aí, né? Que eu falei as 3, qual foram as 3, ó? Nós encontramos lá a medida de 10 centímetros, ó, 10 centímetros, é verdade. E encontramos a medida de 40 centímetros. Você lembra que eu mostrei para você lá? Ó, 40 centímetros. E, por último, nós encontramos lá 2 meses, 2 metros, melhor dizendo, né? Ó, 2 metros. Encontramos essas medidas todas ali no texto, ok? E quando se fala em massa, quando você vai pesar o peso de alguma coisa, nós chamamos isso de massa. E massa, o que vimos lá de massa? Vamos ver, tudo que for medir como você conhece como peso é a massa, ó. Vamos voltar aqui no texto. Massa, o que é, ó? Aqui não tem massa, ó, 400 quilogramas, ó, isso aqui é massa. 400 quilogramas é massa, legal? Aí depois, ó,
Vamos ter mais alguma coisa de massa? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos procurar aqui, ó, massa. Ó, aqui, ó, 1 quilograma, tá vendo? Apareceu aqui, ó, 1 quilograma. Ó, apareceu aqui, ó, 2,3 quilogramas. Também é peso, tá vendo? Então, tudo que for peso, você pode relacionar aqui, né, como massa. Tá legal? Mais alguma coisa de peso, ó, 125 quilogramas. Tá vendo quanta coisa? Aparece aqui, ó, 125 quilogramas. Ó, em resumo, ó, o que nós podemos colocar aqui então como massa? O que dá para você pesar lá como massa? Ó, você pode pesar o que nós vimos lá. Apareceu, por exemplo, ó, 400 quilogramas. Ó, 400 quilo, né? Quilogramas. Tá vendo? Ó? Apareceu 400 quilogramas. Depois, ó, nós vimos lá que apareceu o que? 2,3, não foi? Foi isso que apareceu? Vamos conferir, ó. Aqui, ó. Apareceu aqui, ó, 400 quilogramas, né? Que era você colocar numa balança e pesar. Aí depois apareceu aqui, ó, 2,3 quilogramas. É isso mesmo. Então vamos lá, ó. Aqui apareceu 2,3, ó. Ah, tá. O acento, acho que não vai ter o acentinho aqui, né? Legal, obrigado, vamos corrigir, ó. Então assim, ó, 2,3 também quilogramas. Aí, ó, quilogramas. Viu que legal? Apareceu também outras medidas, ó, você viu? Apareceu 23 quilogramas também, hein? É, procura que você vai achar lá, ó, que apareceu 23 quilogramas. Que mais que apareceu lá, você lembra? Apareceu 125 quilogramas, é verdade, ó. 125 quilogramas, ó. Quilogramas, né? Ah, mas apareceu 1 quilo também, não foi? Vamos colocar uma vírgula aqui, ó. Porque apareceu também 1 quilograma. Você lembra que apareceu 1 quilograma? Olha lá. Quer ver? Vamos procurar lá em cima, ó. Apareceu em algum lugar aqui, ó. Tá vendo? Chega a consumir 1 quilograma de alimento diariamente. Então, apareceu também aqui, ó, e 1 quilograma. Você viu? Quanta unidade de medida aí, né? Quantas grandezas tem aqui, ó. Vamos só ajeitar esse aqui para caber aqui no quadradinho, no retângulo aqui, ó, no espaço dele. Você viu? Então temos como na grandeza o tempo. Tudo isso aqui calculamos, medimos o tempo. Depois a grandeza que chama comprimento, nós medimos, né? Tem vários comprimentos lá. A massa, o nome da grandeza é massa. E aí, o que tudo podia ser pesado, nós chamamos de massa, tá aqui. Agora, capacidade. Capacidade é a parte de líquida, né? O que tem lá de líquido? Vamos ver, ó. O que aparece lá falando de líquido? Quando falar em líquido, nós chamamos de capacidade, tá legal? Então vamos ver se aparece líquido aqui em algum lugar, ó. Ah, aqui, ó. Apareceu, ó, 200 litros. Isso aqui é capacidade, ok? Ó, 10 litros também é capacidade. Então, vamos colocar lá 200 litros e 10 litros aí. Tá legal? Opa, subiu demais, foi demais, ó. Aqui, ó, podemos colocar então que nós vimos lá quantos litros? 10 litros. Apareceu primeiro 200, não foi, ó? Então, nós temos lá, nós medimos lá 200 litros, que é a capacidade. E depois apareceu lá quantos litros? 10, não foi? Isso, ó. Apareceu também 10 litros. Legal. Ah, e a última, né, que vai aparecer no texto, ó, a última grandeza é a superfície. E ela pode ser medida, a superfície. Então, vamos verificar lá onde aparece a medição de superfície. Ó, vamos ver. Metros quadrados, quilômetros quadrados, né? Aqui só metro linear. Quando é superfície, tem que ser medida quadrada. Aqui, ó, apareceu, ó, 260 mil quilômetros quadrados. Isso aqui é uma medida de superfície. Então, podemos colocar aqui, ó, 260. Assim não, né? Ó. Podemos colocar assim, ó, 260 mil. O que é? 260 mil
quilômetros, ó, quilômetros quadrados, tá legal? Então 260 mil, ó, quilômetros quadrados. Foi isso que apareceu lá. Legal? Tudo bem? Bacana. Bom, aí preenchemos o quadradinho também, ó. Preenchemos o quadro. Vamos ver o que mais que o autor propõe pra gente aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha que mais ele propõe. Vamos seguir a página. Na sequência, vamos ver se tem mais texto pra gente fazer, ó. Aqui que ele diz, ó, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como por exemplo, o tempo, o comprimento, a massa, a capacidade, etc, tá? Essa informação aqui então é importante. Eu já tinha falado sobre ela para você, né? Que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então vamos lá, ó. Vamos ver na sequência aqui que aparece pra gente. Aqui, ó. O que é medir, né, na verdade? Medir significa comparar alguma quantidade com outra tomada como referência. Então ele mostra aqui algumas medidas, olha lá, medindo o comprimento do braço, o palmo da mão, né? Então algumas formas de medida aqui, ó, uma balança, outra balança aqui e etc, tá vendo, ó? Então tem várias formas aí, né, de a gente medir as coisas, vários instrumentos também de medição, tá legal? Bom, falando em grandeza, o que o autor está propondo para a gente agora, ó? As grandezas e suas unidades de medida. Ele pede aqui, ó, observe o quadro abaixo. Olha quais são as grandezas: comprimento, massa, capacidade e superfície, né? Então o autor colocou aqui 4 grandezas. E assim, quando você vai medir o comprimento, qual é o mais utilizado, ó? É o metro. E o metro, o símbolo dele é só o M minúsculo, tá legal? Então, M, quando você vai colocar a unidade de medida e não vai escrever a palavra metro, se for abreviar, colocar só o M, o símbolo, ó lá, é um M minúsculo. Quando você vai pesar alguma coisa, na verdade você vai medir a massa. E a massa, ó, a unidade de medida padrão é o quilômetro, ó, melhor, é o quilograma, tá vendo, ó? E o quilograma tem como símbolo kg. Então o metro é o M, o quilograma tem a sigla kg como símbolo aí. Bom, a capacidade também pode ser medida. A capacidade é o litro, tá vendo, ó? Você vai colocar lá 30 litros, 40 litros. Agora um detalhe, a única unidade de medida que é maiúscula, tá vendo, é o litro, ó. O litro é maiúsculo. Todos os outros são minúsculos, ó. Metro, quilograma, tá vendo? Todas minúsculas, ó. Metro quadrado. A única unidade de medida que é maiúscula, a representação dela, é aqui, ó. Quando você fala em litros, tá legal? Ah, e quando você vai medir a superfície, você vai medir em metros quadrados. Bem legal, né? Bom, na sequência o autor está propondo aqui, ó, está dando algumas medidas diferentes para você conhecer, né? Ó, o pé, uma unidade de medida chamada pé, que corresponde a 30,48 centímetros, tá vendo? Então ele dá uma dica aqui do pé, da polegada, da jarda, da milha terrestre, da milha marítima, ok? Bom, e aí vamos seguir o raciocínio do autor, ó. Aqui vem assim, ó, a grafia dos símbolos. Como é que você vai escrever? Então assim, ó, escreve M minúsculo para metros, né? Ó, ele lembra que grama tem gênero masculino, é o grama e não a grama. Então, como é masculino, é muito comum você falar, ó, 2 quilogramas, né? Olha lá, 200 gramas, 200, não 200 gramas, né? Ó, 501 gramas, então tudo no maiúsculo, perdão, tudo no masculino, essa unidade de medida aqui ligada ao grama, tá? Ah, o prefixo quilo, símbolo K, indica que a unidade está multiplicada por 1000, portanto, pode ser utilizado sozinho, não pode ser utilizado sozinho, deve-se sempre indicar a grandeza, ó, km, kg, né? Então, o K quer dizer que são 1000 metros, o G quer dizer que são 1000 gramas, e assim sucessivamente, tá legal? Porque o K quer dizer 1000 aí na unidade de medida. Bom, vamos ver agora o que o autor propõe pra gente ainda aí
até chegar a alguns exercícios legais para a gente fazer juntos aí. Vamos ver na sequência. Aqui, ó. Aqui o autor, ele mostra pra gente, ó, como pode ser a representação. Tá vendo, ó? Use os prefixos de maneira correta e sempre em letra minúscula. Isso que eu falei agora há pouco, tá vendo, ó? Você vai usar o prefixo lá, ó, sempre em letra minúscula, com exceção do litro. Então o litro é o único que é maiúsculo, ó. O metro é o M pequeno, tá vendo, ó? O quilograma, KG pequeno, ó. A hora é o H pequeno, tá vendo, ó? 9 horas e 25 minutos, segundos, ó. Todos são minúsculos, as letras, ó. A representação minúscula. Então assim, a única que é maior que é representado na forma maiúscula é o litro, né? Então L para litro é maiúsculo. E aqui tem outras, ó, quilolitro, mililitro, né? Então tem algumas unidades e medidas que você vai conhecer aqui, tá legal? Então assim, quando você vai escrever metro por segundo, ó, é muito comum escrever M/S, quer dizer metros por segundo, quilômetros por hora, legal? Vamos lá então, aqui ó, ml, ó, que é o mililitro, né? Então, conhecendo aí algumas unidades de medida. Agora o autor propõe alguns exercícios, ó. Vê se você consegue fazer. Se você não conseguir, eu te ajudo. E se você conseguir, você faça e depois você vem para cá só para conferir se você acertou. Tá legal? Então vamos lá, ó. Bom, você deve ter resolvido tentado fazer já, né? Então vamos ver o primeiro exercício que o autor propôs para a gente aqui, ó. Vamos só ajustar a página, tá aqui, ó. Escreva quais unidades de medida você utiliza para medir o comprimento do temido mosquito Aedes aegypti, né? Como é que você vai medir um mosquito? É em metros? É em quilômetros? Não, ó. O mosquito você pode medir em milímetros. Boa, boa, boa. Então, você pode medir em milímetros. Você vai medir o mosquito em milímetros. E aqui, ó, como é que você vai medir, ó, a altura de uma garrafa para água? Imagina uma garrafa. Você vai medir a garrafa em milímetros? Não, né? A garrafa, você provavelmente já vai usar centímetros para medir uma garrafa. E essa é a ideia do autor. Você ir colocando aqui as unidades de medida para cada uma dessas situações apresentadas. Aqui, ó. Como que você vai medir a altura da parede da sua sala? Você vai medir em milímetros? Em quilômetros? Não. Você vai medir a altura da parede em metros. É muito comum medir a altura da parede em metros. Então tá aqui, ó. Vai medir a altura. Você não vai usar uma régua. Você pega uma trena, né? Ou um metro mesmo. Então você mede isso em metros. Agora aqui, ó. A altura de um prédio de 5 andares. Como é que você vai calcular um prédio de 5 andares? Como é que você vai medir? É com uma régua? É em milímetro? Não. É em centímetros? Também não. Você vai medir o prédio igual você mediu a parede da sala da sua casa. Você pode medir aqui em metros. Olha só. Você pode medir em metros. Então, vai medir a altura de um prédio. Você pode medir em metros, porque o prédio não vai chegar a quilômetros, né? Bom, e agora? Você vai medir a distância entre duas cidades. Ó, escreva, para você escrever, quais unidades de medida você utilizaria. Então, o que você utilizaria para medir a distância entre duas cidades? Qual é a unidade de medida? Você vai medir duas cidades em milímetros? Você vai medir em centímetros? Não. Você vai medir a distância entre duas cidades em quilômetros, né? Que fica muito mais tranquilo de você fazer o trabalho, ó. Em quilômetros. Tá aqui, ó. Em quilômetros, né? Então você vai medir a distância entre duas cidades, vai medir em quilômetros. E agora, a distância de sua casa à escola. Você vai medir como? Em milímetros, em centímetros, em metros, em quilômetros. Normalmente, ó, quem mora um pouco longe da escola mede em quilômetros. Ah, eu moro a 3 quilômetros. E quem mora pertinho já mede em metros. Então eu posso colocar os dois aqui, ó. A distância, né, ó. Peraí, vamos arrumar isso, ó. Aqui, ó. A distância de sua casa à escola.
Alguns que moram longe medem essa distância em quilômetros, é verdade, né? E outros medem em metros. Então pode ser em quilômetros ou pode ser em metros. Às vezes você é vizinho da escola e aí você não vai medir em quilômetros, você vai medir em metros, né? Bem legal aí a proposta do autor, hein? Agora aqui, ó, a sugestão que dá pra gente trabalhar, ó. Em grupo, meça o comprimento de um objeto de sua aula, da sua sala de aula. Primeiro, escolha com seus colegas o objeto que será medido. Em seguida, discuta as questões propostas abaixo e anotem as conclusões a que chegaram. Então, assim, nós vamos definir aqui, ó. Então, nós vamos ter que medir alguma coisa, tá legal? Por exemplo, eu posso medir, ó, meça o comprimento de um objeto da sala de aula. Então, qualquer objeto pode ser medido. Então, por exemplo, eu vou medir uma régua, tá legal? Vamos fazer todo mundo junto, ó. Vamos fazer assim, ó. Que instrumentos vocês podem utilizar para medir o objeto escolhido? E agora? Vai depender do que objeto que você escolheu, não é verdade? Mas enfim, ó. Vamos imaginar que nós vamos medir a régua. Então, nós escolhemos, ou melhor, vamos medir a mesa do professor? Então, vamos medir a mesa do professor. Veja o que encontrei. Então, ó, vamos medir a mesa do professor, tá legal? Que instrumentos você pode utilizar para medir o objeto escolhido? Se nós vamos medir a mesa do professor, nós podemos medir com uma régua. Então, assim, ó. Então, vamos medir a mesa. Então, que instrumentos você utiliza? Que instrumentos vocês podem utilizar? Então, assim, é resposta, né? Se nós concordarmos em medir a mesa, nós podemos medir com uma régua. Olha lá, não é? Podemos. Podemos medir com uma trena. É verdade. Ou podemos medir com um metro, né? Que também é uma ferramenta de medida aí. Legal? Então, vamos considerar, porque estamos à distância, né? Que vamos medir uma mesa. Na mesa eu posso pegar e medir com uma régua, com uma trena ou com um metro. Bem tranquilo, né? É muito tradicional essa medição aí. Vou ajustar aqui a página e tem mais uma perguntinha pra gente aqui, ó. Qual é a unidade de medida a ser considerada em cada um desses instrumentos? Então, assim, qual foi a unidade de medida? No nosso caso, centímetros, né? Nós vamos medir a mesa em centímetros. Então, resposta, ó, nós vamos medir a mesa em centímetros. Tranquilo, né? Só confirmar, ó, em grupo, meça o comprimento de um objeto da sala de aula. Primeiro, escolha com seus colegas o objeto que será medido. Em seguida, então, escolhemos a mesa aí e depois discutimos as questões aqui embaixo. Legal, né? Então, resolvido o exercício 2, 2A e 2B. Aí você deve ter entendido que você é muito esperto, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver se tem o C, ó. Tem o C. Vocês obterão sempre os mesmos resultados, não importando o instrumento utilizado. E agora? Se você usar a régua, a trena ou o metro, né? Vocês obterão sempre os mesmos resultados? Sim, né? Então sim, ó, sim, porque o objeto que vai ser medido é o mesmo. Então vou pegar aqui, ó, sim. Então, se você medir, ó lá, vocês obterão sempre os mesmos resultados, não importando o instrumento utilizado. No nosso caso aqui, sim, ó, sim, porque utilizamos a régua. Por quê, ó? Aí pergunta por quê? Porque, ó lá, porque utilizamos, ó, porque utilizamos, né? Utilizamos instrumentos ou ferramentas, ó, instrumentos ou ferramentas, né? Instrumentos em centímetros, ó lá, ó, em centímetros. Então, se nós medimos em centímetros, tanto faz você usar a régua, você usar a trena ou você usar o metro, ok? Então, podemos deixar aqui para completar o nosso material. Tem mais um aqui D, ó. A unidade de medida a ser utilizada caberá sempre o número inteiro de vezes no comprimento do objeto. E agora, quando você pegar a régua para medir, vai dar certinho o tamanho das réguas? Ou pode ficar maior ou um pouco menor?
é difícil, né, dar certinho. Então, assim, a unidade de medida a ser utilizada caberá sempre o número inteiro de vezes no comprimento do objeto? Não, né? Muitas vezes você pode precisar de uma régua e mais um pedacinho. Então não vai caber, pode ser que não caiba a unidade inteira aí. Então, resposta não. Legal, ó. Nem sempre. Legal? Tudo bem? Então tá aí. Resolvido também o exercício D aí, junto com você. Bom, falando de unidade de medida, né? São várias, você viu lá, são várias grandezas. O autor começa agora a falar uma por uma. Então ele começa a falar na medida de comprimento. E você vai medir o comprimento, você vai usar o metro. Não é verdade? Então, ó, tem que ter o valor numérico, né? O número, e depois a unidade de medida. Então, sempre que você vai medir alguma coisa, você tem que ter quanto ela mede e em que ela foi medida. Olha lá, 2,5 metros. Estamos calculando aqui o comprimento, né? E aqui uma dica, ó. Deixa-se um espaço entre o número e a unidade de medida. Então aqui não pode ficar coladinho, tá vendo? É bom deixar um espacinho aí. Bom, aí vem aqui dando algumas dicas pra gente, né? E aí, uma tabelinha com os múltiplos, ó. Unidades múltiplas. Então, a unidade principal, ó, é o metro, para medir comprimento. Você lembra? O metro que é representado pela letra M. Legal? Então, o metro, se você for quebrando ele em pedaços menores, ó, você vai ter nomenclaturas menores. Ó, o metro, você tem decímetro para cá, centímetro e milímetro. Então, o principal é o metro. Para a direita, você vai ter, ó lá, decímetro, centímetro e milímetro. Já para a esquerda, unidades maiores que o metro. Então, para a direita, unidades menores que o metro. Para a esquerda, unidades maiores, ó, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Lembra, tá vendo, ó? Então, ó, olha as siglas. Quilômetro é o km, hectômetro é o hm. Você vê que eu estou medindo comprimento, sempre vai aparecer o m no final, ó. Olha lá, ó. HM. Aqui, ó, perdão. KM de quilômetros. HM, ó, M de novo, tá vendo, ó? Dan, é Dan, né? É o decâmetro, ó. Então tem o M. O M de metro tá aqui. Decímetro é DM, decímetro. Centímetro é o CM. Então, muitas vezes, para ficar mais fácil, ao invés de você escrever o nome inteiro, ó, você não vai ficar escrevendo toda hora quilômetro. Você usa km. Você não vai ficar escrevendo hectômetro. Então você vai usar só o hm. Você sabe que é hectômetro. Você não vai ficar escrevendo decâmetro. Você usa o DAM, que significa decâmetro. E assim, todos eles, né? Você pode fazer esse mesmo estilo de trabalho aí. Bom, aqui o autor dá uma dica, ó. Vamos pegar isso. Vamos ajustar aqui. Aqui que o autor fala sobre essa tabelinha, tá vendo? Ó? Então, em vez de usar quilômetro por extenso, só está usando km aqui, ó, de quilômetro, somente as siglas, né? Olha lá, HM, DAM, metros, decímetro, centímetro e milímetro, né? Então, o que se confunde muito são esses dois aqui, ó. Esse Dan quer dizer decâmetro e o DM, decímetro. Cuidado para não confundir a posição desses dois aqui, tá legal? E aí, nós faremos alguns exercícios daqui a pouco, que o autor está propondo, e você vai ter que saber essa tabelinha aqui, ó. É legal você conhecer essa tabelinha, tá vendo, ó? Quilômetro, nessa ordem, ó. Primeiro é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E o autor está pondo aqui, tá vendo, ó? Cada vez que você quer mudar de unidade de medida, de quilômetros para metro, você tem que multiplicar por 10, tá vendo, ó? Vezes 10. Se tiver hectômetro e quiser transformar em decâmetro, você multiplica por 10. Se você tiver aqui, ó, um valor no metro e quiser chegar no decímetro, você tem que multiplicar por 10. Ou seja, quando você vai andar para a direita, tá vendo, ó, você vai sempre multiplicando por 10. Cada casinha aqui que você andar, você vai multiplicando por 10.
tá legal? Para você fazer a transformação de medidas aí. Vamos ver na sequência o que tem? Aqui, ó, e aqui o contrário, tá vendo, ó? Quando você vem para a esquerda, ó, você tem uma unidade, você tem um objeto que você mediu em centímetros. Você quer dizer quanto vai dar em metros, ó? Cada casinha que você pular, você tem que dividir por 10 o valor inicial. Então, ó, você tem um valor em milímetros e quer chegar em metros, né? Você quer saber quanto ele mede em metros. Você tem que dividir por 10, depois dividir por 10 de novo, e depois dividir por 10 de novo. Aí você chega em metros. Viu que legal? É bem bacana, né? Aqui dá alguns exemplos, ó. Converter 15,405 kg em metros. Ó, para converter quilogramas em metros, devemos multiplicar o número dado em quilômetros por 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Então assim, tá vendo, ó? 15,405. Imagina que você tem esse número aqui, ó, 15,405 quilômetros. O que é importante você observar, ó, essa vírgula aqui, tá vendo, ó? Essa vírgula, ó, ela vai na casa dos quilômetros. Então você pode fazer assim, ó, 15,405, ó, imagina que a vírgula está no quilômetro aqui, ó. Então você pode escrever assim, ó, 15, tá vendo, ó, 15, vírgula, né, ó, a vírgula é no quilômetro e depois 405. Eu coloquei os dois algarismos numa casinha só, porque é o primeiro, não tem mais para lá. Senão teria que ser um algarismo em cada casinha. Então, ó, fica 15,405, ó. Nós vamos colocar um em cada casinha. Tá vendo, ó? 405, ó, tá vendo? E assim você vai transformar, ó, de quilômetros para chegar em metros. Então, se você quiser em metros, ó, daqui até lá são quantas casinhas, ó? 1, 2, 3. Então, são 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Então, para chegar lá, você pode multiplicar 3 zeros por 1000. Você multiplica por 1000. É isso que o autor está falando aqui, ó. Para converter quilômetros em metros, devemos multiplicar o número dado em quilômetros por 1000. Viu? Bem fácil, né? E depois tem um contrário também. Bom, aqui é só um exemplo. Vamos aos exercícios, ó. Vamos ver o que o autor está propondo para a gente fazer aqui nesse exercício. Animais que vivem em lagos. Ele vai mostrar aí alguns animais até meio esquisitinhos, né? E vai depois fazer algumas perguntinhas aí, ó. Vamos ver o que ele fala, ó. Lagos e lagoas são reservatórios de água doce, criados pelas chuvas ou pelo derretimento de geleiras de montanhas. Esses ambientes são o habitat de muitas espécies. Algumas escolhem viver permanentemente em lagos, outras, que lá botam seus ovos, habitam-no por certo tempo. Vamos conhecer algumas particularidades desses animais. Ele fala aqui da salamandra, ó. E põe que a salamandra, tá vendo, ó, é um anfíbio larvário de cabeça chata. Tá aqui, ó, uma salamandra. Olha que esquisitinha que é, né? Diz aqui, ó, as salamandras medem em média 7,5 centímetros. Então, ela mede de 7,5 centímetros, de 7,5 centímetros a 20 centímetros de comprimento. A maior espécie da salamandra, gigante, cresce até 1,7 metros. Olha lá, quase 2 metros chega esse bichinho aqui, quando é uma salamandra gigante. Ele fala também, ó, da tartaruga pintada. Ó, vive em lagoas, né, em lagos na América Central e na América do Norte. Gosta de áreas úmidas, e aí vai falando. E aí põe assim, ó, quando a temperatura da água atinge 12 graus Celsius, elas voltam à sua atividade normal, né? O comprimento dessas tartarugas varia, ó, de 8 a 20 centímetros. E elas botam de 2 a 23 ovos por vez. Tá legal? Então tá aí algumas curiosidades, né? E na sequência, provavelmente, o autor vai fazer algumas perguntas aí desses quadros. Vamos ver o que ele coloca pra gente na sequência aqui, ó. Aí ele fala também da libélula. Olha, a libélula
é um inseto que não vive muito tempo nos lagos, embora permaneça próximo a eles, né? Então está aqui falando da libélula lá. Existem pouco mais de 5.000 espécies desse animal. Em geral, as libélulas medem 2 centímetros, de 2 até 19 centímetros. Então, algumas informações aqui sobre esses bichinhos aí. E aí, o autor propõe aqui, ó, na letra A, usando a régua, construa uma reta de 20 centímetros para cada animal mencionado. Construa 2 segmentos de reta paralelos, cujos comprimentos correspondem aos seus comprimentos mínimo e máximo. E agora? Então agora, ó, você vai ter que pegar uma régua, né? E vai ter que medir aí, ó. Você vai ter que desenhar segmentos paralelos indicados por cores diferentes, para ficar mais fácil, né? Então, a maioria das salamandras tem de 7 a 20. Menor espécie da salamandra, 4 centímetros. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui para a gente fazer? Eu vou te dar só um exemplo, porque não tem como eu te mostrar a régua, tá legal? Então ele diz assim, ó. A salamandra, cadê? A salamandra, ó, tá vendo, ó? Ela tem de 7,5 a 20 centímetros. Então você vai pegar uma régua, vai fazer um traço de 7,5 e depois um outro de 20 centímetros, né? Um segmento de reta. Então assim, ó, 7,5 é menor e 20 centímetros é o maior. Então a salamandra, ó. Então você pode fazer assim aí no seu material, ó. Primeiro, vamos falar da salamandra. Tá aqui, ó. Da salamandra. Então, essa é a proposta do autor. Sobre a salamandra, ó, nós temos algumas situações para fazer. Então, você vai pegar uma régua, ok? Então, pega uma régua e você coloca aqui, ó, 7 centímetros e meio de régua, tá vendo? É mais ou menos isso, né? Ó. Então, numa régua, você põe aqui, ó, 7 centímetros e meio, tá? Vamos só fazer um risquinho aqui na ponta, ó. Então, você põe assim, ó, que daqui, ó, até aqui, né? A menor salamandra, ela mede 7 centímetros e meio. Olha lá, ó, 7,5 centímetros, tá? Já a maior salamandra, nós vimos lá que ela mede até 20 centímetros, ó. Então pega uma régua e faça outro segmento de reta assim, ó. Só que agora com 20 centímetros, viu? Ó, aqui o começo e aqui é o final. E você pode escrever aqui, ó, que daqui até aqui a salamandra é uma salamandra de 20 centímetros. Aí, ó. E aí você vai resolvendo, aqui é um C, tá legal? É CM. Então é isso, ó. Esse é a salamandra. Qual é outro bichinho que ele falou? Ó, ele falou da salamandra, a tartaruga pintada. Então, vamos pegar uma régua e fazer a mesma coisa sobre a tartaruga pintada. Vamos escrever aqui então, ó. Aqui, ó, vamos falar, colocar a medida da tartaruga, tá legal? Tartaruga, que é a tartaruga pintada, ó. A menor tartaruga lá, qual era a medida dela? Você viu? Vamos voltar no texto, ó. A tartaruga, qual é a menor medida lá? Você fala aqui a medida da tartaruga. Então, está dizendo que ela vive, as tartarugas pintadas nadam 12 graus Celsius, né? Aqui, ó, a varia de 8 a 20 centímetros. Então, legal. A tartaruga, ela vai, a mínima, o tamanho mínimo dela é 8 centímetros e o máximo 20. Então, vamos lá. Vamos fazer um traço com 8 centímetros, tá aqui, ó. Vamos fazer agora um traço aqui com 8 centímetros. A tartaruga, ó, é um pouquinho mais que 7,5, né, de cima. Então, ela pode ter aqui 8 centímetros, ó, que vai começar aqui e terminar aqui, tá legal? Então, ela pode medir 8 centímetros no mínimo. E nós vimos ali que o máximo que ela mede é 20 centímetros. Então, vou pegar aqui de novo, ó, igualzinha a salamandra, ó. Então, ela pode medir, ela pode chegar aí até 20 centímetros, tá legal? Aqui é o começo e aqui é o final da medida, ó. E aqui a salamandra, perdão, a tartaruga,
ela pode ter esse tamanho, ó, 20 centímetros aí no máximo. E aí, o autor mostrou um terceiro bichinho pra gente, não foi, ó? A salamandra, a tartaruga, mostrou a libélula. Então, a libélula aqui, ó. Vamos colocar aqui a libélula aqui embaixo. Então, a libélula, tá aqui, ó, libélula, né? Tem qual o tamanho mínimo e qual o tamanho máximo. Vamos ver aqui, ó, que o autor colocou. Em geral, as libélulas medem de 2 a 19 centímetros. Então, tem uma libélula bem pequenininha, ó, que mede aí 2 centímetros, tá vendo, ó? Com uma régua você coloca aí, ó. Então, tem a libélula que mede 2 centímetros. Que tá aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó, 2 centímetros, né? E tem a libélula que é maior, ó. Tem a libélula que chega até 19 centímetros. Então, tem a libélula que ela vai chegar, ó. Ela pode chegar aqui, ó, um pouquinho antes do 20. Você pega uma régua aí, tá? A 19 centímetros, ó. Aqui é o final, perdão. E aqui é o início. Então, a libélula pode chegar de 2 até 19 centímetros. Tá aqui, ó. Bem legal. É isso que o autor pede para você ter noção do tamanho desses bichinhos aí. Tá legal? Depois vamos ver isso aqui foi a A. O que ele propõe na B, ó. Foi possível representar todas as medidas de comprimento mencionadas no texto com um segmento de reta? E agora, converta para centímetro a medida que não foi possível localizar na reta. Bom, então assim, como ele mandou fazer uma reta, nós colocamos aqui os tamanhos normais, né? Mas ele diz aqui, ó, tá vendo, ó? A salamandra gigante, ó, ela cresce até 1,7 metros, quase 2 metros. Não dava para fazer isso com uma régua, tá legal? Então, nós não fizemos porque não dava com uma régua. Então, ele está perguntando sobre esse daqui, ó. Esse não dá para a gente fazer porque ele é muito maior aí do que a régua, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui que ele fala. Foi possível representar todas as medidas de comprimento mencionadas no texto com um segmento de reta? Não. Com um segmento de reta, na apostila não cabe, né? Então não deu para fazer aquela salamandra gigante lá. Então, resposta, pode colocar não, ó. Não deu para fazer todos aqui com o segmento de reta, tá legal? A salamandra, né? A maior da espécie tem até 1,7 metros. Então aqui, ó, converta para centímetros a medida que não foi possível localizar na reta. Então vamos ver. Nós vamos pegar então a salamandra, que ela mede, ó, converta, tá aqui, ó, portanto você observar isso aqui, ó, converta para centímetros, né? E você viu aqui, ó, que a salamandra, ó, cadê a salamandra? Aqui a salamandra, ó, ela pode ter, ó, 1,7 metros. Então, vamos colocar aqui, ó, 1,7 metros. Eu coloquei aqui a tabelinha para ficar mais fácil para a gente verificar, ó. Cadê? Vamos colocar aqui, ó. Isso, ó. A salamandra, ó. A salamandra, ela tem 1,7 metros. Então, vamos lá. Vamos voltar para lá, que fechou. Ó. A salamandra, ela tem 1,7 metros. Então, ó, ela tem 1,7. Aqui eu tenho que colocar, ó, 1,7, ó. 1, né? A vírgula fica aqui, tá legal? E o 7 vem pra cá, né, ó. Aliás, é isso, né? É. Vamos só confirmar, ó. Ela tem 1,7 metros. E ele quer transformar em centímetros. Vamos lá então, ó. Vamos colocar esse número aqui maior, só para você entender, ó. Ó, vamos pôr 14, para você enxergar melhor aí, tá legal? Ó, e vamos centralizar. Querido, então tá aqui, ó. A salamandra, ó, eu tenho que pôr uma vírgula aqui, ó, tá? Imagina que aqui é uma vírgula, né? A vírgula é aqui. A salamandra mede, ó, 1,7 metros. Então, se fala que é 1,7 metros, é porque a vírgula está aqui. Aí não ficou a vírgula, vamos tentar inserir aqui alguma coisinha.
parecido com uma vírgula, ó, para ficar mais fácil, ó. Cadê? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse daqui, ó. Pronto, ó. Então assim, ó, 1, tá muito feio, né? Tá azul. Ó. Vamos pegar, vamos deixar aí pretinho, tá aqui, ó. Mas não ficou legal, né? Vamos fazer outra coisa então, ó. Só para você entender que aí tem uma vírgula, né? Eu achei que fosse ficar fácil assim, mas não ficou muito fácil não, ó. Pronto. Mas aí eu quero só um traço e aparece 2, né, ó. Eu não quero 2, eu quero só um. Tá aqui, ó. Parece que é uma vírgula, não parece, ó? Vamos jogar aqui para baixo, ó. Pronto, tá aqui, ó. Queridos, então é assim, ó. A salamandra maior, ela mede, ó, 1,7 metros. Então eu ponho a vírgula na unidade de medida dela, 7 metros, tá legal? E aí pede para transformar o autor em centímetros, ó. Então, se você quer chegar aqui em centímetros, ó, você tem metros. Para chegar aqui, ó, é só você acrescentar um zero. Então, ó, você está em metros e quer chegar em centímetros. É só você vir aqui e acrescentar o zero. E essa vírgula aqui, ó, você passa ela lá para o final. Tá vendo, ó? A vírgula vai andar para a unidade de medida que você quer transformar, ó. A vírgula estava em metros porque você tinha 1,7 metros. Agora, como você quer transformar em centímetros, a vírgula vai lá para centímetros. Só que a vírgula no final não faz sentido. Conclusão, ó, 1,7 metros, se você contar até os centímetros, vão dar 170 centímetros. Você viu que fácil? Que legal, né? Então vamos lá, ó. Vamos voltar para o texto, ó. Então aqui, ó. A salamandra, cadê? Olha a pergunta aqui, ó. Converta em milímetros. Não, aqui, ó. Converta para centímetros. Então, a salamandra, nós tínhamos lá a seguinte situação, ó. Nós tínhamos que ela media, ó, 1,7 metros, né? E aí, nós transformamos em centímetros. 1,7 metros é a mesma coisa que 170 centímetros. Tá legal? Você viu a transformação? Foi só completar com zero lá nas casinhas até chegar em centímetros, tá? Você não quer vir, agora você vem. Vamos lá. Vamos ver a C agora, ó. Converta em milímetro as medidas do texto que estão em centímetros. Então vamos lá. Nós temos que converter para milímetro o que está em centímetro no texto. Vamos ver o que é que aparece lá em centímetro no texto aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, e fala aqui, ó. O que tiver em centímetro é para nós convertermos em milímetros. Então vamos ver o que tem aqui em centímetros, ó. Ajuda a procurar aqui o que está em centímetros. Aqui, ó, 7,5 centímetros, ó. Vamos buscar aqui ajuda, ó. Não é isso aqui mais, ó. É 7,5 centímetros, ó. Então centímetros está aqui, tá vendo, ó? Então aqui, ó, nós temos 7. Aí depois tem uma vírgula, você lembra, ó? Tem a vírgula aqui, vamos aumentar ela, ó. Ó, 7,5. Tá assim, ó. 7, vamos pegar o mesmo formato, vai ficar igualzinho, ó. Então, não pegou aqui agora assim, ó. Ok. Então assim, ó, nós temos essa medida aqui, ó, que aparecia no texto, tá vendo aqui, ó. Ó, 7,5 centímetros. Então a vírgula fica nos centímetros, tá legal? Então vamos transformar, ó. Bom, se a vírgula tá aqui, ó, nos centímetros, e o autor mandou nós transformarmos em quê? Vamos voltar lá? Ó, converta em milímetros. Então tem que chegar em milímetros. Então nós temos que 7,5 centímetros, ó, a vírgula está em centímetros. Se eu quero milímetros, é só eu pegar essa vírgula e levar para milímetros. Olha lá, vai dar 75 milímetros. Você viu que fácil? Então, vamos completando a resposta lá, ó, uma por uma, ó. Então aqui, ó, nós temos que
7,5 centímetros, ó, nós vimos que é igual a 75 milímetros, ok? Essa foi a primeira. Vamos ver se tem mais lá. Depois apareceu o que? Vamos ver se tem mais, ó. Vamos voltar lá no texto, e que é todas em centímetros, ó. Pegamos essa daqui, aqui, ó, 20 centímetros. Vamos ver 20 centímetros, como que vai dar em milímetros. Volta para a tabelinha aqui, ó, 20 centímetros. Presta atenção, ó, que eu tenho que colocar um algarismo em cada casa. Então, 20 centímetros, eu tenho que colocar o 2 aqui e o 0 aqui, ó. Porque eu leio o número até aqui, ó, 20 centímetros. Se eu quero transformar em milímetro, ó, eu não cheguei no milímetro. Então, eu tenho que pular mais uma casa. Então, eu tenho que fazer daqui para cá vezes 10. Fazer 20 vezes 10, ó, é a mesma coisa que colocar mais um 0. Então, ó, 20 centímetros vão dar 200 milímetros. Viu que fácil? Vamos consertar lá? Vamos preencher, ó. Então, aqui, ó, nós tínhamos aqui, ó. Não era esse, né? Era esse mesmo? É. Ó. Então, nós temos agora que 20 centímetros é igual a quantos milímetros nós falamos? A 200, não foi? Isso, ó. A 200 milímetros. Então, tanto faz 20 centímetros e 200 milímetros é a mesma medida, tá? Vamos puxar para cá. O que mais tem pra gente fazer lá? Tinha 20 centímetros. Tem mais algo em centímetro lá? Vamos ver se temos alguma coisa. Volta no texto. Aqui, ó. Pegamos 7,5 centímetros. Pegamos 20 centímetros. Ó. Ele quer pegar tudo que tiver em centímetros, ó. Aqui, ó. Apareceu de novo 20 centímetros. Mas nós já transformamos 20 centímetros, né? Não vamos fazer de novo. E aqui na sequência, aqui, ó, apareceu pra gente, ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa em centímetros, ó. Apareceu a libélula, a tartaruga aqui. Vamos ver se aparece alguma coisa em centímetros. Já pegamos 20 centímetros, né? Já pegamos. Aqui apareceu 4 centímetros, ó. Ó, apareceu 4 centímetros. Então vamos transformar 4 centímetros em milímetros. Então, para isso, ó, 4 centímetros em milímetros, ó. Vamos pôr o 4 aqui. Um algarismo em cada casinha. 4 centímetros. Se eu quero saber transformar em milímetros, é só eu colocar um 0. Até chegar em milímetros. Então, 4 centímetros é a mesma coisa que 40 milímetros. Legal? Vamos preencher lá, então, o nosso exercício, ó. Tá aqui. Vimos agora aqui, ó. 4 centímetros é a mesma coisa, é igual, ó, a 40 milímetros. Bem fácil de resolver esse daí, né? Vamos ver se tem mais alguma unidade lá em centímetros. Que manda pegar todas que aparecem no texto. Vamos voltar no texto. Ó, nós pegamos 4 centímetros. Cadê, ó? Pegamos 20 centímetros. Aqui não apareceu mais nenhuma. Ah, aqui, ó, 20 centímetros de novo. Pegamos 4 centímetros, né? Vamos ver no texto que mais aparece aqui em centímetros. Tem mais algum? Aqui, ó. Apareceu 2 centímetros. Então, vamos transformar 2 centímetros. Eu ponho 2 aqui, ó, né, em centímetros. Para chegar em milímetros, é só colocar um 0 na casinha de milímetros. Então, 2 centímetros é a mesma coisa que 20 milímetros. Então, vamos completar aqui. Achamos também, ó. Aqui, ó. Achamos que, ó, 2 centímetros. Ó lá, ó. É a mesma coisa que 20 milímetros. É a mesma medida, tá? Só tá numa unidade diferente aí, ó. Vamos puxar um pouquinho mais. Porque tinha mais um do lado de 2 centímetros lá, não tinha? Ó, aqui, ó. 19 centímetros. Vamos transformar 19 centímetros em milímetros. Então vamos lá. 19 centímetros. Como é que eu escrevo lá 19 centímetros? Ó, eu não posso colocar 19 aqui. Tá legal? Ó, não posso. Eu tenho que pôr 1 em cada casinha. Então eu tenho que pegar o 1, tirar daí e pôr pra cá, ó. Aí fico com
19 centímetros, ó, né? Eu terminei o número nos centímetros, eu leio até aqui, ó, 19 centímetros. Para transformar em milímetro, é só acrescentar um zero, e aí chega em milímetro. Então, 19 centímetros é a mesma coisa que 190 milímetros. Então, só completar lá, tá aqui, ó. Achamos por fim 19 centímetros, ó. 19 centímetros é a mesma coisa que 190 milímetros. Você viu? É bem fácil, né? É só você jogar zero para um lado ou zero para o outro e você chega facinho no novo resultado aí. Ó, tem mais um para a gente fazer aqui. Vamos ver o D, ó. Converta em metros as medidas do texto que estão em centímetros. Olha só, agora é o contrário, hein? Vamos pegar o que está em centímetro lá e converter agora para metros. Então vamos ver o que é que está em centímetro. Nós acabamos de ver, né? O que está em centímetros, ó. Vamos lá ver? Espera aí, ó. Vamos só arrumar esse cara aqui, ó. Bom, o que está em centímetro, ó? 7,5 centímetros. Então vamos colocar aqui, ó. O primeiro, 7,5 centímetros lá. 7,5 centímetros. Eu quero transformar, ó, converta em metros. Vamos ver como é que a gente faz isso, ó. Vamos escrever lá na tabelinha 7,5 centímetros, hein? Vamos lá, ó. Então, esse daqui eu não vou usar mais agora, porque eu tenho 7,5 centímetros. Então, daqui, ó, eu tenho 7,5. A vírgula vem pra cá, tá vendo, ó? Ó, 7,5, ó. Esse é o número em centímetros, né? Ó, 7, a vírgula vai na unidade de medida. 7,5 centímetros. Agora tem que chegar em metros. Então a vírgula agora vai andar lá para metros. Ó lá, ó. Vai mandar com a vírgula para onde eu quero. Eu quero transformar isso daí em metros. Então a vírgula vai para metros. E vamos colocar um zero em cada casinha até chegar lá. Aqui, ó. Um zero aqui e um zero aqui. Você viu? Ó, então 7, centímetros são quantos metros? 0,075. Bem fácil de resolver, né? Você viu que é fácil, ó. Então preenchendo lá, ó, 7,5 centímetros é a mesma coisa que 0, quanto que era lá? 0,075 metros, né? Ó, era assim. Você viu? Bem facinho, né? Depois, ó, nós temos 20 centímetros. Vamos transformar 20 centímetros em metros, ó. Então, 20 centímetros é igual, convertendo para metros, vamos dar quantos metros? Vamos lá. Vamos escrever aqui agora 20 centímetros. Vamos apagar esse, ó. Eu não posso escrever 20 centímetros aqui, tá vendo? Eu tenho que tirar o 2, porque eu ponho um número, um algarismo em cada casinha, ó. Então, não estou usando a vírgula agora, tá? Vamos tirar a vírgula para cá, ó. Então, ó, eu leio lá no final, ó, 20 centímetros. Esse é 20 centímetros. Se eu quero transformar em metros, nós vamos completar com um zero até chegar em metros. Em outras palavras, nós vamos dividir por 10, tá legal? Ó, então, 0,20. E aí, como eu andei para a esquerda, agora eu tenho que colocar a vírgula em metros. Imagina que, ó, eu tinha uma vírgula, eu tinha em centímetros, né? Imagina que a vírgula tivesse aqui, ó. Se eu quero transformar em metros, eu pego essa vírgula e ando com ela até metros, ó lá, ó. E ela fica aqui. Então, 20 centímetros corresponde a 0,20 metros. Viu? Bem fácil também, né? Então, vamos preencher lá, ó. Então, 20 centímetros aqui, ó, equivale a 0,20 metros. Legal. Estamos transformando tudo em metro que está em centímetro lá, ó. Depois, tem 4 centímetros aqui, ó. 4 centímetros. 4 centímetros vão dar quanto? Vai dar quanto em metros? Volta na tabelinha. Tá aqui, ó. 4 centímetros, ó. Vamos apagar. Aqui, ó. 4 centímetros.
Imagina que tem essa vírgula aqui, ó, no final, porque não vai fazer diferença, para cá não tem mais ninguém, então não faz diferença. Eu tenho 4 centímetros e quero transformar em metros. Então, eu tenho que pôr a vírgula lá no metro. E vou completar com 0, ó. Aqui 4 dividido por 10 vai dar um 0 aqui. Depois, se eu dividir por 10 de novo, vai dar outro 0 aqui. Olha lá, chegamos em metro. Então, 4 centímetros é a mesma coisa que 0,04 metros. Vamos preencher aqui então, ó. 4 centímetros é a mesma coisa que 0,04 metros. Que fácil de fazer, que legal, né? Essas transformações de medida aí, ó. Apareceu também no texto aqui, ó, 2 centímetros. Então tá aqui, ó. 2 centímetros equivale a quanto? Vamos puxar para cá um pouquinho, ó. 2 centímetros, ó, equivale a quanto em metros? Vamos pegar a tabelinha, tá aqui, ó. Não é esse que eu quero, né? Ó, 2 centímetros. 2 centímetros aqui, ó. Então, se eu quero transformar em metros, eu completo com 0 até chegar em metros, que é a mesma coisa que dividir 2 por 10 e depois dividir por 10 de novo. Então, aqui, ó, eu completo com 0, tá aqui, ó, até chegar em metros. Então, 0,02 metros. Que legal, né? Ó, de novo, ó, imagina que tem uma vírgula aqui no final, porque está em centímetros. Se eu quero transformar em metros, essa vírgula anda para o metro. Olha lá, 0,02. Dá para a gente responder tranquilamente agora aqui, ó, que 2 centímetros é a mesma coisa que 0,02 metros. Você viu? Né? E depois tem mais um, ó. Aparecia lá em centímetro, ó, 19 centímetros. Então, 19 centímetros, se formos transformar em metros, quanto que vai dar? Vamos voltar lá, ó. 19 centímetros, vamos apagar isso daqui, ó. Lembrando, hein, eu não posso escrever 19 aqui, ó, né? Não posso escrever, é um algarismo em cada casinha. A não ser que seja a última casinha, aí eu posso pôr mais, ou a primeira, tá legal? Então, vamos tirar esse 1 daqui, ó, e pôr pra cá. Então, é isso que eu tenho, 19 centímetros. Imagina que tem uma vírgula aqui no final, ó, para ficar 19 centímetros. Se eu quero transformar em metros, eu vou dividir 19 por 10, ó, que é a mesma coisa que acrescentar um 0 aqui. Legal? E aí a vírgula sai daqui e vai para lá. Olha lá, 19 centímetros é a mesma coisa que 0,19 metros. Então, quando a vírgula está aqui, ó, eu leio em centímetros na vírgula. Se a vírgula está aqui agora, eu leio em metros. 0,19 metros. Que legal, que fácil, hein? Tá aqui, ó. Então, 19 centímetros é a mesma coisa que 0,19, dá um espacinho, metros. Você viu? Bem fácil o exercício, bem tranquilo, né? Será que o autor tem mais alguma coisa pra gente? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se ele propõe mais alguma coisa aí pra gente, ó. Vamos ver o que tem pra gente aqui no exercício E. Ó, que outras medidas aparecem no texto? Sublinhe e escreva-as a seguir, identificando as suas grandezas. Então tá aí. Pede para ir lá no texto e ver quais são as outras medidas que aparecem, né? E nós até vimos isso daí, ó. Então, o que aparece lá no texto? O que não é assim, comprimento, né? Aí medimos comprimento aqui, ó. Então, vamos ter que ir lá para o texto de novo e escrever. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Qual unidade de medida que aparece, né? Qual grandeza que aparece, ó. Vamos procurar os números que nós já lemos, né, ó. Aqui não apareceu nenhum número diferente. Tá centímetros, centímetros e metros. Aqui é tudo comprimento, né? Ó. Aqui, ó. Apareceu 12 graus Celsius, ó. 12 graus Celsius, né? Então, vamos escrever lá esse primeiro que apareceu. Apareceu o que, ó? Ele pergunta lá. Vamos voltar lá. Cadê? Tá aqui, ó.
que outras medidas aparecem no texto, sublinhe-as e escreva a seguir, identificando sua grandeza. Então, vamos colocar aqui, ó, que vai aparecer, ó, 12 graus Celsius, né? E 12 graus Celsius significa o quê? Ó, 12 graus Celsius, né, é temperatura, certo? Então, vamos pôr entre parênteses, ó, 12 graus Celsius, que é a medida de temperatura. Então, temperatura é uma grandeza, porque a temperatura pode ser medida. Legal, né? Bom, vamos puxar para cá para ficar alinhadinho, ó. E depois desses 12 graus Celsius, o que aparece mais lá? Vamos verificar, ó. Já achamos 12 graus Celsius, cadê? Depois de 12 graus Celsius, cadê? Aqui, ó. Isso, ó. Aqui é comprimento, comprimento. Aqui é quantidade, quantidade não é. Quantidade não é. Não é nenhuma grandeza, você não mede, né? Você está quantificando. Então vamos ver. Mas aqui eu tenho 10 semanas, ó. 10 semanas. Ah, e pediu para grifar, né? Então vamos grifar aqui numa outra cor, ó. Vamos grifar em vermelho, ó. Que nós já achamos, ó. 12 graus Celsius. E agora aqui, ó. 10 semanas. 10 semanas está medindo o tempo. Então vamos lá. 10 semanas. Vamos acrescentar aqui, ó. Eu tenho depois, ó, desses aí, nós achamos lá 10 semanas. Ó, e qual é 10 semanas? Qual é a grandeza lá que está sendo medida? Está sendo medido o tempo, viu? Bem legal, né? Depois de 10 semanas, o que mais tem lá? Vamos ver o que mais nós temos lá, ó. Depois de 10 semanas, vamos voltar lá em cima no texto e achar aqui, ó. Cadê as 10 semanas? Aqui, ó. 10 semanas nós marcamos. Então vamos ver. Depois de 10 semanas, vamos ver os números. 5.000 está contando, é quantidade, então não dá para medir, é para contar, né? Aqui é comprimento, nós já vimos. Olha aqui, ó. 80 km por hora. 80 km por hora dá para você calcular, dá para você medir, né? Você está medindo a velocidade. Então vamos lá. 80 km por hora é a velocidade. Então essa é a grandeza. Achamos lá também, ó, 80 km, quilômetros, aí coloca a barra, ó, 80 km por hora. E que grandeza que é? É velocidade. Nós estamos calculando, estamos medindo, né, a velocidade aí do carro, de algum objeto, né? E depois, o que será que tem mais lá? Vamos verificar se tem mais alguma coisa? Já marcamos lá, ó. Aqui, ó. As espécies consideradas mais velozes são capazes de voar. Olha só, as libélulas voam até 80 km por hora, hein? Então hoje é o inseto mais veloz do mundo. Bom, vamos seguir aqui, marcando o que aparece como unidade de medida, ó. Então aqui não tem. Ó, 5 a 6 horas diariamente, nós estamos contando, né? Ó, não, nós estamos falando, né? São 5 a 6 horas. Então vamos lá, ó. Calculamos por último a velocidade. E agora 5 a 6 horas, nós estamos medindo o tempo. Então vamos lá. 5 a 6 horas. Podemos colocar aqui, ó. 5 a 6, né? Nós estamos medindo o tempo aí, ó. 5 a 6 horas. Legal? 5 a 6 horas, ó. E qual grandeza que é? Tempo. Estamos medindo tempo aí, né? Também é diferente lá do comprimento, né? Que o principal é medir o comprimento, ó. Vamos puxar isso para cá para ficar certinho. E depois desses 5 ou 6 horas, já que tem mais alguma coisa no texto, vamos ver? Ele manda marcar todos. Aqui, ó. Vamos marcar 5 a 6 horas diariamente, né? Ó, 50 vezes está contando. Quando estão fora d'água, os animais, ó, apenas 2 meses. Ó lá, ó. Esses animais têm uma expectativa de vida reduzida de apenas 2 meses. Então vive pouco a libélula, ó, 2 meses. Então 2 meses também está aqui, ó. 2 meses é o tempo. Então podemos colocar aqui para terminar, ó, 2 meses.
Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Nós encontramos lá a medida de 2 meses. E 2 meses, qual é a grandeza? Nós estamos calculando o tempo. Viu? Bem legal, né? Bem fácil de responder as questões aí. Tá legal? Bom, vamos ver na sequência se tem mais alguma coisa? Ou você prefere deixar para uma outra videoaula? O que você prefere? Vamos deixar para uma próxima videoaula, né? Então tá bom. Então assim, querido, vamos parar por aqui, porque eu percebi que tem mais pra gente fazer aqui, tá vendo? Ó? Só que vai demorar um pouquinho mais, né? Ó? Vai demorar um pouquinho mais, e aí pode ser que estenda demais a nossa videoaula e fique um pouco mais cansativa do que deve ser aí, tá legal? Então por enquanto nós vamos parar por aqui. Espero que eu tenha te ajudado, tá certo? Se você gostou, deixa um like aí pra gente, né? Se não tiver inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever. Um grande abraço e até mais.